No final das contas, o torcedor brasileiro só queria uma coisa: que ele voltasse a acreditar no seu futebol, que ele voltasse a acreditar que numa Copa do Mundo seria possível de fato sonhar com um hexacampeonato outra vez. E diante do que a seleção brasileira vem jogando, podemos dizer que essa vitória contra o Japão nos deu não apenas a esperança, mas um primeiro teste de que sim, você, eu, todos nós podemos acreditar no hexacampeonato, porque o hexa não parece tão distante assim quando você tem um Brasil que não desiste de lutar, que parece não ter medo e principalmente que parece ter aberto um problema gigantesco para as outras equipes da Copa do Mundo. E é sobre isso que o vídeo de hoje se trata e é sobre isso que você vai ver. Peço para se inscrever no canal, deixar o seu like, o hype se puder, se tiver um desses 3 semanais que o YouTube lhe dá, e também, claro, se puder se inscrever principalmente para chegarmos a 200 mil inscritos, uma meta que estamos chegando muito perto ainda para bater nessa Copa do Mundo. E sem enrolação, que eu não quero comer teu tempo, vamos direto pro conteúdo. Existem jogos que valem uma classificação. Há jogos que entram para a história por causa de um gol, de uma defesa milagrosa ou de um lance inesquecível, mas existem partidas que fazem algo muito mais raro. Elas mudam a forma como um país inteiro enxerga a própria seleção. Brasil e Japão pelos 16avos da Copa do Mundo de 26. Era um jogo que parecia de início apenas mais um mata-mata, um duelo contra um adversário extremamente organizado, respeitado e que vinha crescendo ano após ano dentro do cenário internacional. Mas quando o árbitro apitou pela última vez, o sentimento que ficou não era apenas felicidade, não era apenas alívio, mas sim esperança, uma palavra que parecia esquecida quando o assunto era a seleção brasileira, porque durante muito tempo acreditar no hexa deixou de ser uma convicção para virar quase um ato de fé, e a vitória pesou ainda mais por isso. Para entendermos o que aconteceu naquele estádio, a gente precisa voltar muitos anos no tempo. Precisamos voltar para uma época em que o Brasil parecia invencível. Em 2002, a seleção conquistava o pentacampeonato com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, um time que misturava talento, irreverência e uma confiança quase inabalável. O mundo olhava para a camisa amarela com respeito, alguns com medo. Parecia o início de uma nova era, mas ninguém imaginava que aquele seria o último título mundial brasileiro por muito tempo. Veio 2006, talvez a seleção mais talentosa já reunida desde 70 e até 82. O chamado quadrado mágico encantava antes mesmo da Copa começar. Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho formavam um ataque que parecia impossível de ser parado. Só parecia, porque o futebol nunca foi decidido apenas pelo nome estampado na camisa. A eliminação para a França foi um choque, não apenas pela derrota, mas porque ficou a sensação de que o Brasil desperdiçou uma oportunidade única. Em 2010, 2014 até 2018 e 22, novas decepções. Naquele instante, muitos brasileiros deixaram de acreditar, não apenas naquela Copa, mas no próprio futuro da seleção. Era como se existisse uma maldição, como se sempre faltasse algo, um detalhe, um controle, uma decisão melhor, uma defesa, um gol. Sempre havia um motivo, e de tanto colecionar frustrações, criou-se uma geração inteira que jamais tinha visto o Brasil campeão do mundo. Pense nisso por um instante. Um jovem de 20 anos nunca viu o Brasil levantar uma Copa. Outro de 18 cresceu ouvindo histórias sobre Ronaldo, daquelas como se fossem lendas. Para muitos torcedores, o pentacampeonato virou quase um documentário antigo, distante, mítico. Enquanto isso, outras seleções foram ocupando o espaço que um dia pertenceu ao Brasil. Espanha revolucionou o futebol, Alemanha conquistou seu tetra, França ergueu outra taça, Argentina voltou ao topo do mundo e o Brasil continuava esperando. A camisa mais pesada da história do futebol parecia carregar um peso diferente, não o peso da tradição e nem da cobrança. A cada nova Copa surgia a mesma pergunta: será que agora vai? E curiosamente, quanto maior era a expectativa, maior parecia ser a queda. Foi nesse cenário que um dos maiores técnicos da história do futebol desembarcou para comandar a seleção, Ancelotti. A sua chegada não representava apenas uma troca de treinador, mas sim uma mudança de mentalidade. Durante décadas, o Brasil tentou reencontrar sua identidade olhando para dentro. Ancelotti propôs algo diferente, olhou para o que havia de melhor no futebol europeu, sem abrir mão da estética e essência brasileiras. Não queria um Brasil burocrático e também não queria um Brasil irresponsável, mas sim equilíbrio, maturidade. Um time capaz de sofrer quando fosse necessário, capaz de controlar o jogo sem necessariamente ter a bola o tempo inteiro.
capaz de acelerar no momento exato, capaz de entender que uma Copa do Mundo não é vencida apenas pelos times que encantam, mas sim pelos times que sobrevivem. E essa palavra começou a acompanhar a seleção: maturidade. Aos poucos o torcedor vem percebendo pequenas mudanças. A linha defensiva parecia mais segura, os jogadores corriam menos de maneira desesperada, o posicionamento era mais inteligente, substituições fazendo sentido e o Brasil não parecendo depender exclusivamente de um lampejo individual. Há uma ideia e um plano. Mas óbvio que desde o começo ainda existia uma pergunta: será que esse Brasil suportaria a pressão de um mata-mata? Porque há uma enorme diferença entre jogar bem na fase de grupos e olhar para o placar sabendo que uma derrota significa voltar para casa. Foi então que apareceu o Japão e muita gente cometeu um erro, olhou apenas para o nome do adversário, pensou que era um confronto tranquilo. Não, muito longe disso. O Japão deixou de ser uma seleção simpática faz tempo, agora é uma potência emergente, uma equipe construída com paciência, planejamento e uma filosofia que poucos países conseguiram executar tão bem. Quase todo o elenco atua nas principais ligas europeias, jogadores acostumados à intensidade da Premier League, da Bundesliga, da Série A e da La Liga, atletas disciplinados taticamente, fisicamente preparados, mentalmente fortes. Durante anos o futebol japonês investiu em formação, intercâmbio e desenvolvimento técnico. O resultado começava a aparecer diante dos olhos do mundo. Já não foi surpresa ver o Japão enfrentando gigantes de igual para igual, muito menos derrotando favoritos. A imprensa internacional tratava aquela seleção com enorme respeito. Especialistas lembravam que nos últimos anos os japoneses haviam construído o hábito de competir sem medo, não importava quem estivesse ao seu lado ou do outro lado. Jogariam da mesma maneira, intensos, organizados, corajosos, e é justamente isso que torna o confronto tão perigoso. O Japão não carregava o peso da obrigação, o Brasil sim. O Brasil entraria pressionado enquanto o Japão entraria leve. A pressão por mais de 24 anos se espera. Era um duelo entre duas cargas emocionais completamente distintas. De um lado quem queria fazer história e do outro quem precisava impedir que a história se repetisse. Enquanto isso, do outro lado de fora do estádio, milhares de brasileiros tentavam convencer a si mesmos de que estavam confiantes. Mas bastava olhar para aquela roda de conversa, para qualquer rede social, para o grupo de amigos, a insegurança aparecia. Tomara que não aconteça de novo. É só não repetir 2022. Faz o primeiro gol logo, não leva para prorrogação. Essas frases revelavam muito mais do que uma simples preocupação, mas sim as cicatrizes. O torcedor também acumula traumas, e poucos acumulavam tantos quanto o brasileiro nas últimas Copas. Naquele momento, ninguém imaginava que estava prestes a assistir uma partida que mudaria muito mais do que uma classificação. Estava prestes a assistir ao nascimento de uma nova esperança. Brasil e Japão seria uma dessas partidas que acabam ecoando muito tempo depois do apito final. O que aconteceu nos 90 minutos seguintes não eliminaria apenas um adversário, mas sim, pouco a pouco, um sentimento que está perseguindo a seleção há quase um quarto de século: o medo. E foi exatamente isso quando a bola começou a rolar e o verdadeiro teste daquela seleção e daquela geração finalmente começou. Parte 2, quando a bola começou a rolar. O futebol costuma dizer que a bola não sente pressão, mas quem já entrou em estádio em noite de Copa sabe que isso não é verdade. A bola sente, o gramado, os jogadores também, e a torcida principalmente sente. Quando o árbitro autorizou o início de Brasil e Japão, não eram apenas 22 atletas correndo atrás de uma bola. Havia milhões de brasileiros carregando o peso de 24 anos de expectativa. A câmera percorria as arquibancadas, bandeiras tremulavam, crianças pintadas de verde e amarelo sorriam sem imaginar o que estava por vir. Pais apertavam as mãos dos filhos. Senhores que haviam visto Zico, Pelé, Romário, Ronaldo, agora olhavam para Vini Júnior, Matheus Cunha, Endrick, Neymar, Bruno Guimarães com a mesma esperança que um dia depositaram em outras gerações. Era mais do que um jogo, era um teste para uma nação acostumada a transformar o futebol em identidade. Nos primeiros minutos, porém, ficou evidente que o Japão não estava nem aí para assistir ao espetáculo do Brasil, mas sim para protagonizá-lo. A equipe comandada por Hajime Moriyasu entrou exatamente como havia prometido antes da partida, pressionando alto, fechando linhas de passe e obrigando o Brasil a pensar mais rápido do que gostaria. Era um comportamento que dizia muito sobre a evolução do futebol japonês. Durante décadas, seleções menores entravam contra o Brasil esperando sobreviver. Já o Japão entrou acreditando que podia faturar, que podia vencer, e havia motivos para isso. Nos anos anteriores, os japoneses já haviam construído sua identidade, sem abrir mão da disciplina tática que sempre categorizou suas equipes. Passaram a formar jogadores capazes de decidir partidas nos maiores eventos. Cada atleta parecia estar numa coreografia ensaiada. Enquanto isso, o Brasil tentava encontrar
espaços, mas o jogo parecia travado. Os passes que normalmente encontravam Vinícius Júnior em velocidade, agora esbarravam em uma linha defensiva extremamente compacta. Bruno Guimarães recebia a bola cercado, os laterais tinham pouco espaço para apoiar. Vinícius recuava cada vez mais para participar da construção, e foi aí que apareceu o primeiro sinal de maturidade da seleção. Em Copas anteriores, esse cenário frequentemente produzia ansiedade. Os jogadores aceleravam sem necessidade, forçavam lançamentos, tentavam resolver tudo em uma única jogada. A equipe se partia, o desespero aparecia antes mesmo do intervalo. Dessa vez, não. Quer dizer, no começo até que foi bem perigoso. Numa jogada bem produzida do Japão, na verdade num erro de saída de jogo, inclusive do Danilo, Casemiro não conseguiu alcançar e Alisson não conseguiu pegar o chute que cravaria o 1-0 pro Japão. O gol de Kaishu Sano parecia ter dado um balde de água fria. Automaticamente todo mundo lembrou do De Bruyne e do chute da Bélgica naquele 2-1. Que sempre ficou marcado como um trauma para o brasileiro. Ainda assim, a seleção brasileira tentou encontrar forças para voltar à partida que, em tese, deveria ser o grande protagonista. O primeiro tempo, de fato, foi de muita correria e também de muito nervosismo, mas ainda assim é como se houvesse algo a dizer aos jogadores apenas com a postura. Continuem a correr, a tentar e a lutar. Pode parecer um detalhe, mas grandes técnicos como o Ancelotti mudam partidas justamente quando conseguem impedir que seus atletas entrem em pânico. O relógio avançava e aos poucos o Brasil começou a perceber que não precisava vencer o Japão nos primeiros 45 minutos. Precisava vencê-lo mentalmente. A primeira grande oportunidade japonesa serviu como um alerta de que o Brasil teria que melhorar a situação. O Japão não desperdiçava energia, esperava o momento certo para atacar, e quando fez o gol, parecia recuar satisfeito, como daqueles animais que já comeu sua presa, já a devorou e estava faminto, mas que a partir do momento que consegue sua presa, não precisa mais fazer nada. Foi então que outra característica daquela seleção brasileira começou a aparecer no segundo tempo: a comunicação. Era possível observar os jogadores conversando a todo instante, Bruno Guimarães organizando o meio, Marquinhos ajustando o posicionamento da defesa, Vini Júnior gesticulando, laterais se orientando. Era um detalhe impossível de ignorar para quem assistia todo o jogo do Brasil. Seleções que ganham mesmo costumam falar muito dentro de campo. A organização não nasce do acaso, mas sim da repetição, do treino e confiança. Enquanto isso, Vini Júnior tratava um duelo particular. Durante anos ele foi acusado de ser apenas um jogador de explosão, alguém que dependia exclusivamente da velocidade. Mas esse Vini, ele é diferente. Quando não encontra espaço para arrancar, recua, atrai marcação, participa da circulação, espera. E esperar no futebol moderno também é uma forma de atacar. Cada movimento dele parece desgastar emocionalmente a defesa adversária. Foi assim com o Japão, bastava um segundo de desatenção, apenas um, para que tudo mudasse. E aliás, o próprio Vini Júnior quase que anota um gol Puskás, daquele que a Copa do Mundo jamais esqueceria. Novamente, Vinícius foi um dos melhores jogadores do Brasil na partida. O jogo continuava equilibrado, com o Japão nos assustando, mas naquele mesmo instante de dor, a seleção respondeu de maneira diferente aos traumas antigos do Brasil. Não respondeu como em 2022 nem em 2018. Não houve braço levantando procurando culpados, nem jogadores discutindo entre si, nem houve desespero, houve reação. E essa talvez seja a grande palavra que melhor define grandes campeões: reação. Toda equipe forte vai sofrer. A diferença tá na maneira como responde ao sofrimento. Enquanto muitos esperavam um Brasil emocionalmente abalado, aconteceu o oposto. A equipe passou a ocupar ainda mais o campo ofensivo, pressão aumentando, circulação mais rápida, o meio-campo começando a controlar definitivamente a posse. Japoneses continuavam perigosos, mas já não conseguiam respirar como antes. Era como assistir a uma partida de xadrez. Cada movimento brasileiro empurrava o adversário alguns metros para trás. E pela primeira vez em muitos anos, parecia que os jogadores sabiam exatamente o que queriam, assim como Carlo Ancelotti, sem precipitação, com construção, paciência e confiança. A torcida percebeu, o estádio mudou, o barulho aumentou. Os cantos começaram a ganhar força. A conexão entre torcedor brasileiro e time está mais forte do que nunca. Nesse jogo, o Brasil devolveu confiança para quem estava nas arquibancadas e fora delas, assistindo no Brasil. Talvez esse tenha sido o primeiro grande sinal de que algo especial está acontecendo. Não porque o placar disse isso, tampouco porque Casemiro e Martinelli anotaram os gols salvadores, mas sim porque o Brasil voltou a crescer. A seleção já não parece mais assombrada pelos fantasmas das últimas Copas, parece pronta para enfrentá-los, e ironicamente era justamente isso que começava a desgastar o Japão.
porque até então os japoneses acreditavam que bastaria repetir a pressão dos primeiros minutos para fazer o Brasil perder a cabeça. Só que ela nunca foi perdida. Pela primeira vez em muito tempo, era um adversário quem começava a perceber que teria de jogar uma partida quase perfeita para eliminar a seleção brasileira. E em Copas do Mundo, quando um favorito consegue sobreviver ao momento mais difícil, normalmente é aí que a história começa a mudar. Parte 3. Quando o mundo voltou a temer o Brasil. Existe uma expressão muito comum entre técnicos campeões do mundo. Eles costumam dizer que uma Copa não é vencida na primeira rodada, nem na segunda e nem na fase de grupos, mas sim vencida quando chegam os jogos em que não existe amanhã. É no mata-mata que candidatos deixam de ser candidatos. É ali que favoritos confirmam seu peso. Foi exatamente isso que o Brasil fez contra o Japão. Depois de suportar os momentos mais delicados da partida, a seleção passou a enxergar espaços que simplesmente não existiam no início do jogo. A pressão japonesa, tão intensa nos primeiros minutos, começou a perder sua força, não porque o Japão tivesse de fato desistido, mas porque pressionar o tempo inteiro exige um nível físico quase impossível de manter durante 90 minutos. E Ancelotti sabia disso. Enquanto muita gente assistia ao jogo pensando apenas no placar, o técnico italiano parecia enxergar outra partida. Ele entendia que não era necessário vencer o confronto antes da hora. Era preciso fazer o adversário correr, pensar, duvidar, errar. Pouco a pouco, o Brasil começou a empurrar o Japão para trás. Os passes mais rápidos, inversões apareceram, laterais passaram a encontrar espaço. O Bruno Guimarães, como sempre, passou a dominar o ritmo da partida com uma naturalidade impressionante. Não era um domínio espalhafatoso, era importante, daqueles que muitas vezes passam despercebidos para quem olha apenas melhores momentos. Mas que treinadores adoram assistir. Controlar um jogo nem sempre significa criar 10 chances claras. Às vezes vai significar simplesmente impedir que o adversário volte a acreditar. Foi exatamente isso que aconteceu. Japão sim continuava organizado, disciplinado, perigoso, mas já não conseguia mais fazer aquilo que queria, impor sua vontade. Quem comandava o jogo agora no segundo tempo era o Brasil, e há uma diferença enorme entre atacar por desespero e atacar porque você sabe exatamente onde quer chegar. Foi então que os protagonistas apareceram. Vinícius voltou a fazer aquilo que poucos jogadores do mundo conseguem, transformar um simples lance em uma ameaça permanente. Cada vez que recebia aberto pela esquerda, a defesa japonesa era obrigada a fazer uma escolha impossível: deixar a marcação abrir espaço por dentro ou deixá-lo no 1 contra 1. Em qualquer cenário, o Brasil ganhava. Do outro lado, jogadores que entraram como Endrick demonstravam algo que talvez nunca tenham recebido o devido reconhecimento: maturidade. Um time mais paciente, estratégico, consciente. Entendia quando acelerar, quando prender a bola, quando chamar a falta, quando descansar a equipe. À medida que o relógio avançava, uma sensação continuava a tomar conta do estádio. O medo continuava e começava a trocar de lado. Nos primeiros minutos, era o Brasil quem parecia carregar o peso da eliminação. Agora era o Japão quem precisava encontrar respostas. Foi nesse momento que o Brasil mostrou algo que talvez seja sua maior evolução sob o comando do Ancelotti: a capacidade de reconhecer exatamente quando acelerar. E durante anos, o Brasil confundiu intensidade com ansiedade. Corria mais do que esperava, atacava antes da hora, desorganizando. Agora, diferente. Cada avanço parecia calculado, a troca de passes eficiente, movimentação objetiva. Quando o jogador começa a pensar meio segundo mais devagar, as coisas funcionam. Foi assim que surgiu o gol do Brasil. Recuperação de bola, Ryan muito bem, passe pro Bruno Guimarães e um passe perfeito, milimétrico pro Martinelli chutar contra Suzuki. E enfim, um gol brasileiro. Quando o gol do 2-1 finalmente saiu, a explosão foi muito maior do que normalmente acontece em um mata-mata. Aquele grito estava preso havia muito tempo. Não era apenas o gol contra o Japão, era um desafio acumulado desde Doha, desde Kazan, desde Belo Horizonte, desde Frankfurt. Cada abraço parecia dizer a mesma coisa: nós aprendemos. Essa talvez seja a maior diferença entre essa seleção e tantas outras. Ela parece ter aprendido. Hoje há equilíbrio, capacidade de sofrer, exige humildade para reconhecer que nenhum adversário será dominado durante 90 minutos. É exatamente por isso que essa vitória provocou uma repercussão tão diferente. No Brasil, comentaristas destacaram menos o resultado e mais a postura. O discurso recorrente era de que a equipe havia mostrado maturidade, sabendo suportar a pressão inicial e controlar o jogo quando encontrou seu ritmo. A classificação deixou de ser vista apenas como obrigação cumprida e, na verdade, passou a ser encarada como uma demonstração de força. No exterior, a percepção caminhou na mesma direção. A imprensa europeia
ressaltou a organização da equipe de Ancelotti e a capacidade brasileira de vencer um adversário que já vinha sendo tratado como uma das seleções mais bem treinadas do torneio. O destaque não era apenas o talento individual, mas a combinação entre criatividade e disciplina, algo que por muitos anos foi apontado como um desafio para a seleção. Durante muito tempo, quando se falava em favoritos ao título, o Brasil não aparecia mais, até que era um pouco citado, mas quase sempre acompanhado de uma ressalva: se conseguir controlar o emocional, se defender melhor, se não repetir os erros das últimas Copas. E depois do jogo contra o Japão, as ressalvas começaram a diminuir, porque o Brasil vem crescendo no momento certo. Não porque tenha se tornado imbatível, nenhuma seleção é, mas porque passou a transmitir exatamente aquilo que campeões costumam transmitir: segurança. E segurança é contagiosa, atravessa o gramado, chega à torcida, aos adversários e à imprensa. Os futuros campeões quase nunca começam jogando o seu melhor futebol. Uma Copa do Mundo não premia quem atinge o auge antes, mas sim recompensa quem encontra sua melhor versão, exatamente quando os jogos deixam de permitir os erros. A vitória foi simbólica porque aconteceu no momento certo, quando qualquer falha significava voltar para casa. Quando cada detalhe pesava toneladas, é nesse tipo de jogo que candidatos se transformam em favoritos. O que faltava era convencer o mundo e convencer a si mesmo de que estava pronto para enfrentar as tempestades de um mata-mata. Contra o Japão, de fato, essa resposta finalmente apareceu. Claro que ainda haverá obstáculos enormes, talvez uma Espanha inspirada, uma França repleta de estrelas, uma Argentina movida pela rivalidade, até mesmo a Noruega ou uma Costa do Marfim. Nada tá garantido, o Hexa ainda não aconteceu, mas pela primeira vez em muito tempo, parece distante apenas porque ainda há jogos difíceis pela frente, não porque o Brasil inspire dúvidas sobre sua capacidade de vencê-los, e essa diferença muda tudo. Copas assim também são disputadas no imaginário. Quando uma seleção entra em campo carregando confiança, joga de maneira diferente. Quando um adversário olha para o outro e enxerga convicção, também reage de forma oposta. O futebol continua sendo decidido por detalhes, mas a confiança faz esses grandes detalhes penderem para um lado. No fim das contas, esse tenha sido talvez o maior legado dessa noite, desse dia. O Brasil não conquistou o Hexa, ainda não, mas conquistou algo que parecia perdido havia quase um quarto de século: a capacidade de fazer um país inteiro voltar a torcer e sonhar. Títulos começam com talento, são construídos com trabalho, mas só se tornam possíveis quando um grupo convence milhões de pessoas de que pode escrever história. Nesse jogo contra o Japão, não foi apenas uma vaga nas oitavas de final que o Brasil conquistou, foi algo muito mais valioso: o direito de voltar a olhar para a Copa do Mundo e acreditar que o Hexa deixou de ser uma lembrança do futuro para voltar a ser uma possibilidade muito real. Particularmente fico muito satisfeito com esse resultado do Brasil e principalmente com a garra, a maneira como o Brasil conseguiu se conectar em campo, conseguiu lutar mesmo contra uma seleção extremamente organizada, acabou não perdendo a cabeça, o mental, o que é extremamente importante, e é justamente aí que a gente cresce tentando pensar em, quem sabe, o Hexa. E é perfeitamente possível, diria até, que diante dessa vitória o Brasil finalmente teve uma prova de fogo gigante e conseguiu passar no teste. Mas o que você achou do jogo? Acha que eu exagerei? O Brasil tem chance de fato do Hexa? Comenta embaixo, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e eu agradeço a você por ter chegado em mais um vídeo aqui do canal. Tamo junto, obrigado de coração e até o próximo vídeo do canal, que não vai demorar. Vai ter vídeo constantemente, principalmente nesse clima de Copa do Mundo. Até mais, tamo junto, valeu!